A gente traz aqui a Camila Souza, que é diretora de Relações Internacionais da UNE, pelo Juntos. E o Juntos é um movimento de juventude que está nascendo aqui em Ponta Grossa, então um dos motivos da gente trazer ela aqui hoje é justamente a formação do Juntos aqui e a experiência que ela viveu na França, enfim, que ela vai contar pra gente, né? Para começar sobre o ponto da França, queria dizer que existe uma permanente mobilização e uma permanente construção de atos, ações, das mais diversas possíveis, não é desde agora. Desde que o governo Sarkozy foi derrotado nas urnas e assumiu um governo de um partido socialista com a esperança de fazer um governo diferente do que tinha sido o governo da direita, a França vive intensas mobilizações e intensos processos. Desde o que aconteceu em novembro do ano passado, aquele grave atentado, terrorista pelo qual Paris passou e que chocou não só os moradores, de Paris, mas chocou o mundo todo, um atentado violento, até desde antes também de novembro, quando a gente lembra Je suis Charlie, quantos de nós não acompanharam isso pelas redes e tudo mais. Então, acho que a França vive um estado ali permanente de contradições sendo gestados e de foco que não é recente, não começou agora com essas manifestações do Nuit Debout. Só que, de fato, tudo o que aconteceu de março para cá, se a gente pudesse datar, tem sido muito avassalador e tem intensificado uma postura de contradições entre o que pensa o movimento social na França, o que pensam os trabalhadores na França, o que pensam as centrais sindicais e o plano de governo que é apresentado hoje pelo governo do Hollande. Só que uma das primeiras propostas de enfrentamento que o Hollande colocou foi justamente mexer em um código que é um código muito especial para os franceses, que é o código dele, que é o código dele sobre as leis trabalhistas, que é o código que trata sobre as leis trabalhistas. É um documento gigantesco, de mais de quase 3.000 páginas, que tratam muito sobre a história da França e todos os avanços e as lutas que foram sendo consolidadas naquelas linhas como leis e como os direitos sociais dos trabalhadores franceses. Esse documento, a proposta é que se faça uma modificação, se faça uma reforma uma reforma trabalhista dentro do código que eles têm hoje. Essa reforma, ela altera a essência do código. O que ela mexe, basicamente? Para eu não entrar em muitos detalhes minuciosos, mais técnicos, mas ela mexe politicamente na segurança dos trabalhadores e na garantia dos seus direitos. Então, ao invés de começar a proteger os trabalhadores, o que acontece com a reforma desse código é que ele começa a proteger os empresários. Então, começa-se a proteger a permissão, inclusive, dos empresários ou dos patrões, se a gente puder colocar assim no sentido mais amplo, deles demitirem os trabalhadores. Então, a proteção que essa proposta coloca é uma proteção que beneficia não a classe trabalhadora, não ao povo trabalhador, mas que beneficia, sim, aos patrões, à classe dominante dentro da França. O que aconteceu é que nós vivíamos um período desde a era do Sarkozy de constantes derrotas dos movimentos. Então, o movimento de juventude, o movimento estudantil, sofreu derrotas, as lutas que tentou fazer em defesa da educação foram derrotadas, os trabalhadores que já vinham tendo alguns seus direitos modificados na época do governo Sarkozy também sofreram derrotas. Então, todo esse desaguar acabou chegando a esse momento no governo Hollande com essa proposta de alteração do código deles, da lei de trabalho deles, que é essa reforma trabalhista que eles querem organizar. Que o governo propôs, mexeu então com uma estrutura de mobilização social que vinha passando por recentes derrotas, mas que vinha tentando lutar, que vinha se organizando para lutar e que vinha se preparando, inclusive, para enfrentar um período muito duro, porque nós estamos vendo os países vizinhos, inclusive da França, a Europa como um todo, numa crise de ajuste fiscal, uma crise econômica, uma crise política também muito grave. A ocupação da Praça da República aconteceu no dia 31 de março. E desde o dia 31 de março, eles começam a contar o calendário não mais 1º de abril, 2 de abril, mas eles seguem contando 31, 32, 33, 34, vão contando os dias assim,
como se aquele dia de ocupação da praça fosse o início, o despertar de algo monstruoso que estava a se levantar. A tradução do que eles chamam de Nuit debout é noites de pé. Noites de pé para defender os seus direitos, para questionar a proposta do governo, mas também para debater uma coisa que é um elemento fundamental para a gente pensar esse movimento, contra o que eles dizem de democracia sequestrada. Eles dizem qual é eles debatem qual é o imenso poder que tem o sistema capitalista e o capitalismo como um todo dentro da nossa democracia e dentro das nossas instituições. Será que nós conseguimos hoje controlar as nossas instituições? Que poder é esse para me retirar tantos direitos? Que democracia é essa que me sequestra tantos direitos? Que democracia é essa que beneficia os poucos em detrimento dos muitos? Que democracia é essa? Essa é uma discussão que eles fazem muito. Eles dizem que nós precisamos romper essa democracia que só protege a casta de cima. Assim que eu cheguei em Paris, eu percebi o quanto Paris vive uma situação de medo. Desde da revista que nós passamos, né, para entrar na Europa, desde das perguntas que nós temos que responder, por que nós estamos indo à Europa, desde a vigilância nas ruas, a forma como os pontos turísticos estavam sendo vigiados, fiscalizados, e eu cheguei no momento onde a Eurocopa estava para começar. Então, vocês imaginam a situação de medo e de pânico que não havia, né, dentro dessa situação toda. Acho que a gente conhece há muito tempo. Para combater o terrorismo, nós vamos atacar os direitos e a liberdade. Nós vamos começar a atacar. Essa é uma justificativa muito presente. Então, o movimento que luta, os movimentos sociais que lutam, as centrais sindicais, o movimento estudantil, sofre constantes ataques, sofre constantes repressões, vigilância. É um Estado autoritário que começa a se consolidar na figura ali do governo do Hollande, com essa desculpa de combate ao terrorismo. Então, pensar que desde março nós vemos 3 milhões de pessoas se levantarem na França contra as propostas do governo, questionando o sistema capitalista, é entender a imensidão ou a profundidade, o impacto gigantesco que isso tem. Porque nós estamos falando de uma Europa polarizada, nós estamos falando de uma crise econômica brutal, nós estamos falando de uma crise política que se agrava e o povo se levantando para defender os seus direitos. No Nuit debout foi a ocupação da praça e eles começaram, através da ocupação de uma das principais praças de Paris, a montar comissões de debate que encaminhavam propostas no cotidiano. Então, o povo começou a montar e a auto-organizar dentro da Praça da República nesses momentos de ocupação. E isso durou muito tempo. Eles ficaram meses ali na praça do Nuit debout. Quando eu fui, agora em junho, a praça ela segue sendo ocupada todos os dias tem atividade na praça, por mais pequenas que possam ser as atividades. E quando a gente conversava com as pessoas, eu dizia, qual é o impacto que o Nuit debout teve na vida de vocês? Muitas diziam assim, a gente pôde debater política do nosso jeito, da gente pra gente. E outros diziam, a gente mostrou quem pode mandar nesse país. A gente mostrou o que a gente não quer e o que a gente quer. A proposta de alteração do Hollande, ela era rejeitada por 87% da população na pesquisa que eu acompanhei quando estava lá. 87% da população rejeitava a proposta do Hollande. 87%. A representatividade daquele governo que tinha sido eleito para fazer uma coisa começou a cair, porque as pessoas já começavam a não se sentir representadas pelo Hollande. Um outro ponto que eu quero muito destacar com vocês é o papel da juventude. O papel da juventude nessa construção. A independência, a radicalidade, a combatividade e a força que a juventude teve para organizar essas manifestações. Protagonista, linha de frente, assim como nós fomos em todos os processos desde 2011 para cá. O peso da entrada da classe trabalhadora, somado ao peso que a juventude deu na construção do movimento do Nuit debout, olha, pode ser uma somatória que a gente ainda não tinha assistido nesses processos de mobilização internacional. Então, o desenrolar da França, acho que não tem um ponto final, tem uma necessidade da gente acompanhar bastante de perto, para a gente ver como vai ser esse desenrolar. Mas acho que o recado que a gente pode recolher de tudo isso que aconteceu de imediato
é uma coisa que eles dizem, que estava escrito no chão da praça, que eles picharam no chão da Praça da República. Se dizia o seguinte: o amanhã começa aqui. O aqui não necessariamente é na França, não é necessariamente naquele local. O amanhã começa aqui, é aqui no local onde eles se mobilizaram. O aqui é no poder da mobilização que eles enfrentaram.